Gente, coloca na tela, minha querida Mariana Vasques, essa imagem que eu vou mostrar agora para vocês. O vice-presidente da República e também médico Geraldo Alckmin vacinou ontem o presidente Lula com a 5ª dose contra a Covid-19. Durante o discurso, Lula pediu para a população se vacinar e disse que esse é um gesto para as pessoas não morrerem por falta de responsabilidade. A campanha terá ações para ampliar o número de brasileiros imunizados com todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Tá aí a imagem, meu querido Mano Ferreira. Você gostou dessa imagem, né? Você que é um vaciner. Eu sou um Zé Gotinha. Você é parecido com o Zé Gotinha. O Zé Gotinha é um patrimônio brasileiro, né? É o tipo de notícia que acaba tendo destaque pela volta da normalidade, né? Porque isso sempre foi o padrão. O Brasil sempre foi um país com índices de vacinação muito altos. A gente consegue ser um exemplo mundial de campanhas de vacinação, um esforço de múltiplos governos desde a redemocratização. Não foi uma obra do governo petista, não foi uma obra do governo Fernando Henrique, de nenhum governo em específico, mas uma obra realmente nacional, muito importante, porque reduz mortalidade infantil, porque reduz várias doenças com a vacinação. Então, ver o presidente ao lado do Zé Gotinha recebendo a vacina das mãos do vice-presidente, que é médico, é uma volta à normalidade, é a celebração de que esta insanidade de ter alguém no governo dizendo que vacina faz a pessoa virar crocodilo, que vacina dá AIDS, fazendo campanha de desinformação contra a vacina, contra a saúde dos brasileiros. Isso é um período que ficou para trás. Mas eu gostei muito de ver o Alckmin vacinando o Lula. Eu achei uma cena interessante. Eu achei uma cena bacana. Eu queria, na verdade, ser vacinado agora pelo Alckmin. Você gostaria, Eu Fê? gostaria. Você acha que seria um momento bacana? Eu acho que agora é um momento histórico, é um momento único. Mas vocês sabem que eu, olhando essa imagem... Coloca a imagem na tela para mim de novo, Mari. Essa imagem, para mim, é o seguinte... É difícil ter que falar isso, mas... Essa é uma imagem que foi entregue para a esquerda brasileira por uma direita, na minha avaliação, que comprou uma briga que eu até hoje não consegui entender o que foi que a direita ganhou brigando com a vacina e, enfim, tentando comprar esse tipo de briga, com aquelas falas desencontradas, aquela campanha contrária o tempo inteiro à questão da vacinação. E aí a gente vê um político absolutamente experiente, do qual eu sou absolutamente avesso. Eu sou avesso à política que o Lula faz, eu não concordo com a política feita pelo governo do PT, mas eu sou obrigado a falar que isso é o básico que eu, pelo menos, espero de um presidente da República. Assim, é o básico. É porque independente, não é sapatênis, sabe por quê? Mas assim, eu não consigo você pode ser contra uma questão, você pode ser contra uma questão, principalmente como no antigo governo, poderia ter dito, olha, eu não vou tomar por uma decisão minha, mas vocês não deixem de se imunizar. Ponto. Mas não você levantar um muro contra a vacina, assim, sabe? E ao mesmo tempo, sabe, e ao mesmo tempo sabendo que nós não temos infraestrutura na saúde brasileira para acarretar com a demanda de óbitos que nós tivemos, entendeu? Então, ou seja, ficou tudo muito desencontrado, né? E como liberal, o que mais me entristece nessa situação é ver que o bolsonarismo tentou fazer essa campanha anti-vacina como se fosse tendo uma bandeira de liberdade, o que é uma insanidade. Por quê? Porque as pessoas não são livres quando uma vacina está matando as pessoas. Os liberais defendem o direito à vida. A vacinação é um instrumento fundamental. Sim, todos nós devemos ser livres para agir sempre que a nossa atitude não gera danos para um terceiro. Quando eu estou portando um vírus que é mortal e que a transmissão desse vírus ocorre no extremamente contato, potente, né? Extremamente potente. E isso mata as pessoas. Não se trata de uma questão de liberdade. Se trata de uma ofensa à liberdade, ideia de disseminar o vírus. Deixa eu só dar hora aqui. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira aqui na Jovem Pan. São 10 horas e 29 minutos, ao vivo.
Eu quero muito compreender, assim, do ponto de vista político, Alexandre, qual foi o ganho que o Bolsonaro teve com essa briga toda da vacina? O que ele ganhou com isso no final da história? Olha, é uma pergunta excelente, complexa, por quê? Porque o Bolsonaro, ele sempre gostou dessas pagelanças, né? Foi ele que, quando era deputado ainda, ele aprovou aquela pílula do câncer, que não cura câncer, até hoje não se descobriu nenhuma cura para o câncer, mas ele conseguiu aprovar uma lei. Ele ficou 28 anos no parlamento, deve ter aprovado 1 ou 2 leis, essa foi uma, que depois caiu, né? Mas, então ele gosta disso, né? Dessa coisa de pajé, de tentar achar um remédio milagroso e vender para as pessoas e tal, que dessa vez, era a cloroquina. Por quê? Porque ele tinha essa competição com o Dória, ele não sabia que o Dória não ia conseguir usar a vacinação politicamente. Aquilo, num primeiro momento, deu um pânico nele de achar que o Dória poderia virar um grande adversário dele numa eleição se conseguisse usar a propaganda da vacina, e ele resolveu, bom, se ele é o cara... Ele chegou a falar uma frase, como é que é? Direita toma cloroquina, esquerda toma tubaína, lembra? Ele claramente ideologizou uma questão que é científica. Se você olhar os números, é muito evidente que à medida que o Brasil vai vacinando, as mortes vão caindo. É muito claro, é só olhar. Ah, mas qual é a diferença de ter começado em janeiro de 2021, como a gente começou a vacinar aos poucos, e começar 1, 2 meses, 3 meses antes? Bom, a diferença, por exemplo, se você olhar a data da morte do Paulo Gustavo, né? Um grande humorista que o Brasil tinha. Será que o Paulo Gustavo ele estaria vivo se ele tivesse sido vacinado? Entendeu? Não sei. Poderia estar. Né? Então faz diferença para quem morreu e para as famílias, faz muita diferença o Brasil ter brigado contra a vacina, ter falado que era vacina, enfim, ter falado que não valia nada, que virava jacaré, oferecido cloroquina até para EMA. Então, a gente viu um cálculo político mal feito e que só não foi pior porque também o Dória foi muito inábil na utilização. Para vocês terem uma ideia, isso que foi feito, esse gesto, foi o Alckmin vacinando o Lula. Né? Isso não aconteceu com o Dória. O Dória botou uma enfermeira chamada Mônica Calazans em janeiro de 2021 para ser vacinada. Ele mesmo só foi vacinado em maio. Então, ele não deu o braço ali de cara, né? Ele ficou esperando e tal. Então, o Lula soube usar muito melhor esse momento. Claro, já está mais do que consolidada a ideia da vacina. Então, essa conjunção de fatos, de você ter um político que gosta desse tipo de solução mágica para as coisas e um outro lado de gente que defende a ciência e sabe que isso pode ter ganhos. E mesmo que não tivesse, né? Por exemplo, Mandetta brigou, perdeu o emprego, brigando por isso. Porque do ponto de vista político, se a gente fizer quantas pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas por conta da Covid? Foram 500 mil? Mais de 600 mil. Mais de 600 mil. Quem ouve qualquer tipo de discurso mais agressivo em relação à vacina e tal, naturalmente sofre muito mais, principalmente com quem perdeu pessoas, né? Então você está fazendo um cálculo político de simplesmente, sei lá, vamos colocar umas 4 pessoas, pelo menos 5 pessoas em cada uma dessas mortes que não gostaria de ouvir isso. Você faz um cálculo aí de mais de 2 milhões, 3 milhões aí de pessoas impactadas negativamente com um discurso político assim, né? Não, e de uma forma ultra pessoal, né? Porque você está falando da morte de um familiar, você está falando das coisas que mais importam para as pessoas. E isso vindo de um político que foi eleito falando em defesa da vida, em defesa da família. E aí, quando você é alguém que perdeu um familiar, a vida de um familiar acabou por conta de uma doença, você vê o presidente, que supostamente seria o representante dos valores da vida e da família, desprezando o seu sofrimento, debochando, falando contra a vacina que poderia ter salvado a vida do seu familiar. É uma coisa que não faz nenhum sentido.